A internet das coisas promete trazer vários avanços para a sociedade. E em um episódio recente, nós falamos sobre como a tecnologia vai mudar o dia a dia por meio do conceito de casa inteligente. Agora chegou o momento de falar sobre a revolução que será causada pelo advento tecnológico no ramo da saúde. Exames hoje feitos por meio de equipamentos complexos poderão ser realizados com dispositivos menores e mais confortáveis para os pacientes. O monitoramento médico em casa e a telemedicina também devem se tornar uma realidade cada vez mais presente. O futuro do atendimento remoto será possível através de sistemas de dispositivos implantáveis ou vestíveis, que monitoram vários parâmetros de sinais vitais registrados por diferentes sensores colocados na superfície corporal e transmitem esses dados aos médicos. O sinal 5G, hoje disponível em todas as capitais do Brasil, é um importante aliado da internet das coisas. O 5G também pode contribuir para o desenvolvimento de centros de saúde inteligentes, onde a troca de informações do paciente ocorrerá a partir do momento em que a pessoa chegar ao local. A temperatura corporal será examinada, os dispositivos conversarão entre si e as notificações serão enviadas aos médicos. Para falar melhor sobre o assunto, o Direto ao Ponto desta vez entrevista o professor do Instituto de Informática da URGS e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Jefferson Nobre. Sejam bem-vindos. Jefferson, muito obrigado por você ter aceitado participar desse podcast e eu começo a entrevista pedindo a você que nos explique o que é a internet das coisas. Bom, Lucas, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar desse podcast. Então, a internet das coisas, normalmente nós assim definimos como pequenos objetos, né, ou objetos assim em geral, inteligentes. Então, inteligentes no sentido que esses objetos eles possuem software, né? Então, eles não são só o equipamento físico, mas eles também possuem software. E esses objetos inteligentes, então, eles estão interligados por uma rede que é semelhante à internet, né? Por isso o termo internet das coisas. E normalmente isso está associado com alguma forma de processamento dessas informações em conjunto. E daí muitas vezes isso é associado com nuvens computacionais, né, com cloud, né, ou também com aprendizagem de máquina. Daí vem outras tecnologias que muito comumente são associadas. Mas a internet das coisas basicamente é essa ideia de objetos inteligentes que estão interconectados por uma rede semelhante à internet. E, né, também no sentido da tua pergunta, a ideia de ter 5G é que essa rede, então, ela é potencializada por uma tecnologia de celular que permite, então, agora, que numa abrangência, que é a cobertura basicamente das operadoras de celular, que se possa, então, conectar esses objetos inteligentes. Então, basicamente é isso, assim, né? Então, é importante ressaltar que são tecnologias diferentes, na verdade, né? A internet das coisas e o 5G, mas que elas têm elas se potencializam, né? Elas têm uma possibilidade muito grande de aumentar o seu impacto e a sua possibilidade de utilização quando utilizadas em conjunto. Jefferson, que avanços a internet das coisas deve trazer, especialmente para o campo da saúde? Durante o FutureCon, até eu achei interessante que tinha um equipamento que tinha uma caneta e, por meio da conexão, era possível sentir diferentes texturas. Acredito que até mesmo esse equipamento vai ser utilizado futuramente na medicina e tal. Sim. Então, então a internet das coisas em saúde, né? Essa ideia, então, de ter esses objetos inteligentes. Então, objetos inteligentes podem ser, por exemplo, sensores, né? Então, nós falamos frequentemente, né, em sensores médicos, né? Então, um exemplo que eu gosto bastante é daquele exame chamado Holter, que é um exame que, né, hoje é feito com um equipamento que fica junto com o usuário do serviço de saúde por 24 horas, né? E é um equipamento, então, que ele vai coletando os dados e depois o usuário tem que pegar esse equipamento, levar até o serviço de saúde, e aí esses dados vão ser descarregados no serviço de saúde. É um equipamento relativamente grande, assim, ele é um pouco incômodo. E num contexto de internet das coisas, poderia ser só um sensor que ficasse com o usuário o tempo que fosse necessário, poderia ser 24 horas, poderia ser talvez até mais tempo, e esses dados poderiam ser enviados em tempo real para um médico ou para um serviço de cardiologia, então, e se, por exemplo, fosse verificado
alguma anormalidade mais séria, né, poderia já nem esperar o final do exame, né, e já, por exemplo, solicitar que o usuário, através do celular, né, que comparecesse com urgência a um serviço de saúde, algo assim. Então, o potencial, né, das aplicações de internet das coisas de saúde é muito grande. A gente fala também com frequência sobre monitoramento, né, de idosos, né, alguns outros usos em relação também a exames, né, a atuadores, né, a gente fala bombas de insulina, inteligentes, então tem vários tipos de serviços, assim, que hoje já existem e que poderiam, assim, mais no sentido de evolução, né, que poderiam ser bastante melhorados. Mas na linha que tu perguntaste, Lucas, assim, sobre a questão, por exemplo, da questão tátil, né? Então se fala, às vezes se usa o termo internet tátil, essa ideia de ter uma internet que transmita informações que permitam, por exemplo, o toque. E isso aí vem para uma outra área que eu entendo que é mais assim revolucionária, talvez de aplicações e serviços que ainda não estão hoje disponíveis e que vão permitir, né? Então, um exemplo que se fala são de exames táteis, assim, né? Que, por exemplo, médicos ou outros profissionais de saúde fazem e que poderiam então ser feitos com telemedicina, né? À distância, com o uso desse tipo de tecnologia, né? Com essa transferência pela internet de informações táteis, né? Então, esses são serviços que assim, são mais revolucionários no sentido que eles ainda vão aparecer. Durante a pandemia de Covid-19, as vacinas desempenham um papel fundamental para salvar vidas. Os imunizantes não podem esperar muito tempo entre o armazenamento e a aplicação, senão perdem a validade. Episódios de armazenamento inadequado são observados durante a crise sanitária. A quantidade de pessoas revela a expectativa em busca da vacinação contra a Covid em Cascavel. Em meio a tanta gente esperando a vacina, Cascavel precisou descartar quase 300 doses da Pfizer. 47 frascos do imunizante foram incinerados nesta semana. Foram armazenados da forma incorreta. Jefferson, nós temos estudos hoje mencionando a internet das coisas e o armazenamento de vacinas para que os imunizantes possam estar ainda mais seguros? Há toda a questão de, por exemplo, de não só de vacinas, mas inclusive de outros fármacos, né, de medicações em geral, né, tem um impacto, por exemplo, com a utilização de internet das coisas, né, com essas tecnologias, por exemplo, com a ideia de etiquetas inteligentes que podem ser monitoradas de uma forma mais precisa, né? Então, assim, talvez um dos grandes disparadores para essa ideia de internet das coisas foi a ideia de etiquetas inteligentes. Então, tem uma tecnologia que hoje já tem alguns anos chamada RFID, então que permite, né? Então, assim, que tu faça controles de estoques mais inteligentes. E hoje, essas tecnologias, claro, elas evoluíram nos últimos anos e é possível, e claro, também houve avanços em outras áreas, né, assim, análogas, como, por exemplo, que eu comentei antes, a parte de aprendizagem de máquina, né, ou de nuvem computacional, e hoje, então, é possível fazer um controle muito mais preciso de certos armazenamentos e, por exemplo, com variáveis como temperatura, como umidade, então tu consegue fazer um controle muito mais preciso, né, então, na questão das vacinas, né, tem vacinas que têm uma vida útil que é dependente da temperatura com a qual está sendo armazenada. Então, por exemplo, nesse tipo de ambiente, né, que nós chamamos de internet das coisas, seria possível, então, controlar isso e se estabelecer de uma forma mais precisa a vida útil dessas vacinas, por exemplo, considerando essas variáveis, né? Então, todo aspecto de armazenamento, assim, mais inteligente, ele é potencializado pela internet das coisas. E daí, voltando à tua primeira pergunta, né, Lucas, com o 5G, isso não depende de ter uma infraestrutura dedicada, né? Ter uma rede dedicada naquele local, né? Seria um serviço, por exemplo, que poderia ser oferecido pelas operadoras, né? Assim, e não necessitaria uma nova infraestrutura. Pode ser feita uma nova infraestrutura, mas não é necessário. Jefferson, qual é o cuidado necessário para a elaboração desses equipamentos? Afinal, estamos falando sobre lidar com vidas. Sim, né? Então, assim, essa é uma outra questão que hoje é um dos, assim, talvez um dos, não sei se é o principal, mas um dos principais pontos que tem sido discutidos na comunidade internet das coisas de saúde, que é essa ideia desses objetos, porque hoje esses objetos, muitas vezes, claro, tem diversas pesquisas, tem muitas utilizações já em campo, mas se diferencia, em alguns casos, a qualidade desses objetos, ou a qualidade dos dados que vêm desses objetos,
em relação aos dados que são produzidos num contexto, por exemplo, hospitalar, né, no contexto de uma clínica de saúde, assim, no contexto mais controlado. Então, hoje existe essa discussão de se demonstrar que que são compatíveis as informações, né? Então, que se o usuário, por exemplo, nesse exemplo que eu dei sobre o exame o Holter, né, o exame cardiológico, então que se a pessoa utilizar o exame convencional e o exame, vamos dizer assim, com a internet das coisas, teriam o mesmo resultado. Então, tem diversos estudos clínicos, né, que são estudos que precisam de um número muito maior de usuários e de um tempo maior, né, para esses exames serem realizados, que têm demonstrado que sim, é possível se ter resultados que são compatíveis. Mas assim, obviamente, né? Então, um outro exemplo que é possível se dar, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas, eu tenho, por exemplo, né, um smart band, né? Essas pulseiras que fazem a medição, por exemplo, de frequência cardíaca. Essas pulseiras, elas não têm a qualidade, né, que existe no frequencímetro de nível médico. Então, aqui tem uma diferença bem significativa. Então, esse dado aqui, de forma, assim, vamos dizer assim, pura, crua, ele não tem a mesma qualidade de um dado médico de frequência cardíaca. Então, em alguns casos, nós vamos falar desses objetos inteligentes que são específicos para a utilização em saúde no nível médico. Às vezes se usa o termo assim, né, clinical grade, né, assim, que ele é do nível clínico, né, para esse tipo de equipamento, né, de objeto. Então, claro que também há um avanço também nesses objetos que são assim de uso mais comum, como essas smart bands, e eles também têm ficado mais próximos, né, de objetos assim de uso de nível médico. Isso também tem acontecido, porque o hardware também tem melhorado bastante. Mas nesse momento existe sim essa diferença, né, de objetos que são específicos lá para o uso médico e daí possuem então uma qualidade superior. Baseado nisso que você mencionou, esses equipamentos hoje deveriam ser mais usados para acompanhamento e futuramente o uso deles vai ser recomendado para procedimentos mais sérios. É isso? Exatamente, Lucas, esse é um bom ponto que tu colocas, assim. Então a ideia nesse momento, né, mais assim que tem acontecido com bastante frequência, é uma abordagem talvez assim de atenção inicial. Então se percebe, por exemplo, com os dados que são produzidos em equipamento, uma questão de saúde, né? Então, outro exemplo, já falei agora em frequência cardíaca, né? Vamos supor, esses equipamentos hoje que nós usamos, assim, como smart bands, com análise desses dados, por exemplo, é possível verificar, em alguns casos, arritmias, né? Mudanças de ritmo cardíaco. Então, num caso desse tipo, muito provavelmente, ao se detectar alguns desses smartwatches, que tem um pouquinho, que o hardware é um pouco melhor, eles inclusive já avisam isso, quando há uma variação de frequência cardíaca. E daí, a partir dessa primeira informação, tá? Então, uma abordagem bem inicial, é possível que esse usuário ele busque o serviço de saúde, né, um cardiologista, um hospital, e a partir daí se faça um exame preciso, mais preciso, para, vamos dizer assim, validar a informação que foi verificada primeiro lá nesse dispositivo mais simples. Mas nota que ao se fazer isso, né, com essa possibilidade assim, de ter esse primeiro, né, levar a primeira informação para o usuário para que ele busque, já tem um impacto em termos de saúde muito grande. Porque uma das grandes dificuldades em relação à aplicação assim, mais em massa de serviços de saúde é exatamente essa primeira detecção, que é necessário se fazer alguma coisa. Né? Esse primeiro passo, assim. Então, com esses objetos inteligentes que nós temos hoje, né? Não falando de tecnologia do futuro, aí, falando do que nós temos hoje, já é possível algumas aplicações desse sentido, e tem grandes fabricantes que têm ido para esse lado. Então, além de uma questão assim de impacto social, como eu estou comentando, né, de vidas e dessa compreensão, os grandes fabricantes perceberam que ao adotar softwares, né, e tecnologias que permitam, por exemplo, o usuário a perceber problemas de saúde e aí eles serem direcionados, por exemplo, para um serviço de saúde, para um hospital, com isso, eles também trazem valor para aquele equipamento que eles, né, trazem valor para a marca, trazem valor para aquele equipamento que eles estão comercializando. Então, também existe um interesse comercial muito claro, né, e claro, nós falamos, né, Lucas, sobre a FutureCon, que é uma feira que mostra com bastante clareza esse lado comercial, né, então dá para perceber que esse tipo de tecnologia ela tá assim, ela tá na atenção, né, no foco de atenção assim dos grandes fabricantes, e que nós vamos ver assim agora nos próximos tempos cada vez mais tecnologias relacionadas com saúde sendo embarcadas nesses objetos inteligentes.
A questão do tempo em que os avanços tecnológicos chegam até o público é um fator importante, mas é importante destacar que há variações. O sinal 5G, por exemplo, deve chegar até todas as cidades do Brasil com população igual ou superior a 30 mil habitantes até julho de 2029. A possibilidade de conexão à internet em alta velocidade, sendo usada pelas instituições e pelo público em geral, pode trazer novas concepções de desenvolvimento sustentável e de cidadania para toda a população. Jefferson, mesmo não sendo possível bater o martelo e dizer em quanto tempo os equipamentos na área da saúde devem evoluir significativamente, é possível nós fazermos uma estimativa de como estará o cenário da internet das coisas para o setor daqui 5, 10 anos? Não, Lucas, como tu tá correto, não tem como assim te definir, né? Até porque esses avanços eles vão aparecendo assim. O que tem acontecido são avanços muito mais assim incrementais, né? Nós notamos assim, então eu vou te dar um exemplo, né? A questão da pressão arterial, né? Então a pressão arterial era um exame, né? Enfim, uma medição que era realizada, né, basicamente com equipamentos maiores, né? Enfim, eram equipamentos mais complicados, assim, até de uso, né? Então estão disponíveis para ser vendidos assim para uso doméstico, mas são equipamentos mais complicados. E agora, novas versões de smartwatches, por exemplo, eles já têm tecnologia para verificar a pressão arterial. Então, nota que é uma pequena modificação, mas quantas, né? Tem uma infinidade de questões relacionadas com cardiovasculares, né? Que estão relacionadas com a pressão arterial. Então, um pequeno avanço de hardware e software que tem esse grande impacto, né? E que, claro, como ele vai aparecendo assim aos poucos nos dispositivos, as pessoas também vão atualizando seus dispositivos, né? Comprando novos, isso vai sendo atualizado na massa de pessoas que utilizam essa tecnologia aos poucos, né? Então, eu entendo que nós estamos num cenário onde alguns pequenos avanços vão acontecendo e aí nós temos a chance, né, num período que eu diria que não é tão longo, nem 10 anos, de ter, assim, algo mais revolucionário, assim, um período talvez um pouco menor, assim, um médio prazo, né? Mas eu entendo que certamente nos próximos 5 anos, tentava diminuir um pouco, o cenário em relação ao uso de dispositivos em saúde vai ser completamente diferente, né? Nota que em 5 anos nós nem vamos estar falando mais do 5G, a gente está falando de 6G ou 7G, Sim. talvez, tá? Então, redes assim já mais avançadas do que nós temos hoje, então a capacidade de transmissão de dados maior. O hardware certamente vai evoluir, porque ele continua evoluindo com uma velocidade muito grande. Então, tem várias tecnologias que vão evoluir muito nesses tempos. E como existe esse interesse muito grande em saúde, né? Porque também, por um outro lado, né, Lucas, é importante colocar que o ambiente hospitalar é um ambiente muito caro. Então, qualquer coisa que é feita no ambiente hospitalar tem um custo muito grande. E isso impacta não só nos usuários, mas impacta também nos operadores de serviço de saúde, nos hospitais, nos planos, né, nas empresas que oferecem plano de saúde. Então, essas empresas também têm interesse em permitir que alguns exames, por exemplo, sejam feitos fora do hospital, né, para conseguir diminuir esse custo que está associado com exames. Sem comentar nos aspectos, por exemplo, de monitoramento. Então, talvez, para um plano de saúde, seja interessante, né, oferecer, de fato, para o usuário serviços de monitoramento, porque aí ele pode, né, prescindir lá de um determinado exame, porque ele já sabe, viu, né, ele olhou lá no monitoramento e já pode usar um serviço mais adequado, né, e então uma racionalização de custos em relação a um serviço de saúde também. Então, eu entendo que num período mais curto, assim, talvez em 5 anos a gente vai ter uma mudança muito grande, mas, assim, nesse período, nos períodos menores, aqui nos próximos, talvez, 2 anos, o que nós vamos ver seria grandes avanços incrementais. E quanto mais a tecnologia 5G estiver sendo oferecida com cobertura, com mais velocidade, menor latência em áreas maiores da cidade, isso fica disponível também para um número maior de usuários. E daí essa relação, os próprios telefones também cada vez mais vão estar associados com a tecnologia 5G. Então a gente pode pensar em aplicações que utilizam lá um objeto inteligente, mas utilizam o telefone, porque o telefone de fato também tem uma quantidade muito grande de sensores que podem ser utilizados. Então nós vamos vendo assim, né, a questão, eu nem entrei aqui, mas a questão, por exemplo, do monitoramento de passos, monitoramento de sono. Então todos esses dados em conjunto
com a nuvem computacional, com a aprendizagem de máquina, vão permitir, então, que se tenha um panorama melhor de saúde, e isso nós estamos falando de um prazo aí, já existem várias aplicações nesse sentido, mas avanços que vão acontecer em curto e médio prazo. Sim, são constantes transformações. Com certeza. Jefferson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por ter contribuído com o nosso conteúdo aqui do podcast. Eu que agradeço, Lucas, eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Abraço a todos. Se você gostou desse podcast, vale a pena escutar outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes e edição de Alia Falencar. O episódio utilizou áudios da TV Brasil e da Record News. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.